como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos novamente no programa Visão Trabalhista em Debate. É sempre um prazer ter a sua audiência em nosso programa. Você sabe que o programa Visão Trabalhista em Debate é um programa realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 307. Era 310, agora passou para 307. É um prédio em frente, não tem como errar. O telefone 3651-7200, você pode ligar no sindicato e tirar suas dúvidas, perguntar o que você quiser para o sindicato que sempre está ao seu lado, trabalhador e trabalhadora. O programa Visão Trabalhista e Debate está disponível também agora pela internet. Você pode acessar o nosso site. O portal é www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e também, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade e muito carinho a você, trabalhador e trabalhadora. Participem do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. E nosso outro canal de informação com você, telespectador que está na internet ou está em casa assistindo pelo canal 6 da NET, é o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075. O tema do programa de hoje é um tema que está aí na moda, né? Infelizmente, falou assim na moda, que está sendo discutido nos meios de imprensa e no dia a dia do trabalhador, que é os rumos da economia do Brasil. É isso mesmo. Um tema importante como esse, não podia deixar de receber aqui no nosso programa um dos nossos parceiros, o IBGE. Os juros básicos da economia brasileira subiram de 13,75% para 14,25% ao ano, um novo aumento de 0,50 ponto percentual após a decisão tomada em 29 de julho pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa foi a 7ª elevação seguida da taxa Selic. Para saber o que isso pode significar no bolso dos brasileiros, no meu, no seu bolso, o Visão Trabalhista Debate recebe hoje o técnico do IBGE, Jefferson Mariano. Jefferson, obrigado por ter aceito mais uma vez, você que eu posso chamar de amigo e companheiro, que sempre está aqui atendendo o nosso convite, tratando um tema tão importante que são os rumos da economia do Brasil. Obrigado pela sua visita aqui. Eu mais uma vez agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com amigos, né? E em nome do IBGE agradecer esse convite. Tá certo. Eu começo perguntando, Jefferson, quais são os efeitos da alta de juros na economia brasileira? Bom, é importante destacar que a elevação da taxa de juros praticada pelo governo, pelo Copom, né, pelo Comitê de Política Monetária, tem a questão de fundo, que é a preocupação com a elevação da inflação. Então, nós temos um problema, a inflação tornou-se uma questão bastante preocupante na economia brasileira nos últimos anos, em específico nos últimos meses, né? Exato. E aí uma das estratégias do governo é promover essa elevação. Então, para o trabalhador, quer dizer, o impacto direto para o trabalhador de imediato acaba não sendo sentido. O trabalhador pensa, meio ponto percentual numa taxa anual, diante dos créditos, financiamento. Parece que não surte efeito, mas... Imediatamente, de imediato não parece surtir efeito. Mas qual que é o impacto disso? O impacto é que, quando o governo promove a elevação da taxa de juros, há uma sinalização para o mercado que as condições de contratação de crédito ficarão um pouco mais complicadas. Ou seja, significa que vai ter a retomada da atividade econômica, ela pode demorar um pouco mais. Então, indiretamente, afeta o trabalhador com relação à questão do emprego, a questão da possibilidade de retomada de uma forma mais rápida da economia. Em termos de crédito, não necessariamente porque o trabalhador já paga taxa de juros muito mais elevadas do que 13, 14,5% ao ano, né? Normalmente, as linhas de crédito disponibilizadas pelo trabalhador, elas são muito mais caras, na verdade, e muitas, inclusive, não têm nenhuma relação direta com essa questão da Selic, né? Quer dizer, é mais indireta, né? Ô, Jefferson, tecnicamente, aproveitando a sua pessoa aqui, tecnicamente dizendo o que faz a situação do país estar como está hoje, né? O que fez com que a economia estamos vivendo uma recessão praticamente, podemos dizer assim. Faltou investimento e corte de gastos ao mesmo tempo lá no passado?
Não, na verdade, a economia brasileira teve um período, um ciclo de expansão, um ciclo bastante interessante, a economia brasileira cresceu, só que a partir já no ano passado, a economia já vinha enfrentando dificuldades porque é a questão da capacidade do governo de arrecadar recursos, a questão fiscal. Então, o que acontece? Ocorreu uma promoção de desoneração tributária, o governo incentivou para que pudesse ter a retomada do investimento, especialmente a partir de 2009, em função da crise. Certo. O governo promoveu a desoneração, a economia cresceu em 2010 e, a partir de então, quer dizer, o crescimento foi cada vez menor e o governo começou a enfrentar dificuldade em retirar esses incentivos fiscais para alguns setores de atividade econômica. Certo. Então, quer dizer, a capacidade de arrecadação do governo caiu e, por outro lado, a economia também não retomou o ritmo de expansão por conta de uma série de fatores, por exemplo, fatores externos. O setor externo da economia brasileira enfrenta dificuldades, crises de caráter internacional. Então, todos esses fatores acabaram indiretamente afetando... Culminaram para que tenha uma situação financeira hoje... Isso. E aí, no momento em que o governo poderia usar, por exemplo, o mecanismo de desoneração tributária para retomar a capacidade de produção, esse mecanismo não está disponível porque já foi utilizado. Por exemplo, só para a gente pegar o exemplo, o IPI, por exemplo, Imposto sobre Produtos Industrializados, o governo desonera para cadeias produtivas. Ele fez isso com a indústria automobilística, por exemplo, em 2009 e 2010. Só que houve uma resistência da indústria automobilística, por exemplo, em abrir mão dessa desoneração. Então, essa desoneração ela veio se arrastando até pouco tempo. Então, o que acontece? A cada ameaça de retirada da desoneração, a contrapartida era a possibilidade de desemprego, banco de horas. Então, em função disso, a capacidade de arrecadação do governo reduziu sobremaneira e isso tem afetado hoje, por exemplo, a capacidade do governo promover investimentos, porque tem a parte de investimentos do governo que é extremamente importante e tem uma parte do gasto do governo que são os gastos sociais, que é o orçamento social do governo. Esse orçamento social, o gasto social, ele não pode ser cortado. Quer dizer, assim, o governo não pode cortar, por exemplo, Bolsa Família, não pode cortar, por exemplo, gastos com saúde, com educação, que fazem parte desse pacote de gastos de caráter social. Agora, o que acontece? Por outro lado, passa a ter problema com relação ao investimento. O governo acaba tendo poucos recursos para destinar para investimento, que é o que faz com que a economia cresça. Parte expressiva da economia brasileira depende de investimentos do governo, obras de infraestrutura. Nós podemos pegar até, sair do plano Brasil e vir para o plano menor, por exemplo, pegar num município. O que acontece no município? Se num município não tiver investimentos públicos, a economia para. Quais os rumos da economia no Brasil? É o tema do programa de hoje, recebendo em nossos estúdios do técnico do IBGE, Jefferson Mariano, sempre trazendo números importantes para que nós possamos aí se situar e ter mais ou menos uma ideia de como está a situação e de que forma pode ser contida esse momento de crise que nós vivenciamos no Brasil. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 5893 5075. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao nosso entrevistado. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Você aí em casa que nos acompanha pela internet, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br e descubra aí muito mais informações do nosso sindicato. Estou recebendo em nossos estúdios o técnico do IBGE, nosso grande parceiro, Jefferson Mariano. Os rumos da economia do Brasil é o tema do programa de hoje. Jefferson, alguns analistas defendem que o aumento de juros é a melhor forma de conter a inflação, que também não está nada baixa. No entanto, o movimento sindical afirma que esta medida traz ainda mais prejuízo aos trabalhadores. Eu lhe pergunto para você, esta estratégia de aumentar a taxa Selic para conter a inflação ainda é uma opção viável? É um pouco complicado. Por exemplo, eu atuo numa instituição de pesquisa, atuo no IBGE, então às vezes é um pouco até complicado
realizarmos, assim, emitirmos opiniões com relação a decisões de outros órgãos. Fazendo um pouco essa reserva, o que acontece? A questão da taxa de juros é uma estratégia de política econômica que vem sendo adotada por alguns países, especialmente a partir do momento que os países passaram a adotar a estratégia de metas de inflação. Então, passaram a adotar a estratégia de metas de inflação e, de uma forma, e para perseguir essas metas de inflação, eles acabam usando a política monetária, que, de uma forma direta para o público comum, significa aumentar a taxa de juros. Então, não é a última e única alternativa. Existem outras alternativas que podem ser utilizadas que não aumentam a taxa de juros. O problema da taxa de juros é que ela é uma resposta rápida, né? E, assim, quando o governo aumenta a taxa de juros, é uma resposta mais rápida para tentar segurar a inflação do que outras medidas. Mas traz um prejuízo grande para os trabalhadores, como eu afirmei há pouco, essa questão específica, por exemplo, da possibilidade das empresas pararem, simplesmente deixarem de produzir, porque começam a olhar, ter que, por exemplo, 14,5% de juros. Significa o seguinte, que se a empresa pegar e comprar papéis do governo, ela vai receber mais ou menos isso de remuneração do governo. E ela vai fazer um investimento, a taxa de retorno do investimento é menor, ela opta por comprar papéis e deixa de produzir. Então, você está tirando dinheiro do setor produtivo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o aumento da taxa de juros indiretamente aumenta a dívida do governo. Lá na frente, o governo vai ter problemas, que o governo vai ter que pagar essa dívida. Então, quer dizer, é uma bomba, por isso que o governo tem que ter preocupação com a taxa de juros, mas tem que ter um momento de interromper esse ciclo e pensar numa forma de trazer essa taxa para patamares mais baixos. Então, realmente, nesse sentido, a preocupação dos trabalhadores ela é procedente, realmente existe essa preocupação. Quais seriam os outros mecanismos? Aí tem mecanismos que o governo pode utilizar. O fato é o seguinte, é que a inflação é um problema bastante sério e não existem soluções simples, né? Não existem soluções simples. Então, a inflação, complexo, né? Ela é um conflito, é resultado de conflitos distributivos, você tem trabalhador de um lado, empresas do outro lado, agentes econômicos, algumas pessoas até ganham com a inflação. Então, por isso que é complicado você administrar todos os interesses e propor uma solução que atenda os interesses de todos. Né? Que curioso. Quem ganha com a inflação? Vamos pensar o seguinte, alguns investidores ganham com a inflação, por exemplo. Tem investidores que têm papéis, fazem aplicações com papéis cuja variação é o IPCA. Se o IPCA aumentar, ele está ganhando. Então, ele tem a possibilidade ou de investir com papéis em variação cambial, em papéis em commodities ou em IPCA. Faz uma aplicação no IPCA e ganha. É a minoria? É a minoria, claro. Né? A gente está falando do topo da pirâmide. E aí tem uma segunda coisa, a contraposição quem perde. Nós já sabemos, o trabalhador perde. Mas por que o trabalhador perde? Porque o trabalhador recebe o salário e todo o salário que ele ganha, ele gasta. Inclusive trabalhadores que gastam mais do que ganham, que é o mais comum. Que é o mais comum. Agora, essa fatia do topo da pirâmide, esse 1%, ele recebe o salário, recebe a remuneração, enfim. Ele gasta 10% do que ele recebe. 90% ele aplica. Então, ele não vai sofrer com a inflação. Ele não vai ter uma deterioração do seu patrimônio, um desgaste. Então, essa diferença é importante. Então, lá na frente, o que acontece com a inflação? Inflação concentra a renda. Sempre que a inflação começa a aumentar, o problema não é o fato da inflação estar 5%, 4%. O problema é que quando a inflação começa a ter um ciclo de crescimento, que ela acaba contribuindo para concentrar a renda. E o trabalhador sempre perde. Jefferson, qual o grande papel da grande mídia em termos de influência sobre a taxa? Então, a questão a mídia ela é bastante complicada. Não sei se recentemente teve um problema com relação essa semana mesmo, né? A questão da divulgação do anúncio da taxa, porque teria ocorrido uma antecipação de voto. Então, quer dizer, tem pressão da mídia e a mídia acaba criando expectativa em torno de uma decisão de política econômica do governo. Então, acaba tendo uma pressão. Atrapalha um pouco? Olha, eu não diria que atrapalha, porque é o papel da mídia, o papel dos meios de comunicação é tentar fazer com que essas informações cheguem ao grande público e cheguem de uma forma um pouco mais, da forma mais transparente possível. Agora, tem os grupos de pressão, os grupos de interesses que envolvem essas decisões, né? Agora, que outras medidas, na sua opinião, com sua experiência, poderiam ser aplicadas para segurar a inflação sem recorrermos ao aumento de juros? Então, na verdade, nós temos, eu até estava comentando essa semana a respeito desse aspecto,
Porque, por exemplo, a inflação brasileira, ela não aumentou agora. A gente tem um problema de inflação. Nós tivemos um pico de inflação em 2011, pico de inflação em 2012, por problemas relativos a questões produtivas, efeitos relativos à seca. Então, por exemplo, tem uma questão de gestão dos preços, que o Brasil tinha mecanismos e esses mecanismos deixaram de existir. O Brasil tinha Conselho Interministerial de Preços, controle. Então, como a gente tem índices no atacado, uma forma interessante é observar o que está acontecendo com o atacado e você já se antecipar em relação ao varejo. Então, por exemplo, ao invés de você direcionar, você começa a direcionar políticas e buscar ajudar, por exemplo, setores que estão com mais dificuldade. Uma outra estratégia é a questão logística no Brasil. O Brasil tem um gargalo logístico que se impacta nos custos das empresas e lá na ponta acaba sendo transferido para os preços das mercadorias. Então, isso é bastante complicado. E aí tem a ver com investimento. Se o governo tem espaço para realizar investimentos, se os investimentos voltarem a aumentar, certamente isso pode contribuir com a queda da inflação. Agora, essa questão específica, que a inflação brasileira tem sido muito específica na questão monetária da taxa de juros. O governo, por exemplo, poderia usar, ao invés de simplesmente aumentar a taxa de juros, usar outros mecanismos que o governo tem à disposição para tornar o crédito mais seletivo para os bancos, por exemplo, mas sem usar a taxa de juros. Por exemplo, tem lá na linguagem econômica, os mecanismos do compulsório. Por exemplo, quando um banco recebe um depósito à vista, ele pode em seguida emprestar esse dinheiro. Agora, ele não pode emprestar tudo, ele pode emprestar apenas uma parte. Uma parte tem que ficar depositada no Banco Central, que é o compulsório. Entendi. Esse compulsório o governo pode aumentar ou diminuir em função dos interesses que o Banco Central tem em função do crédito. Se ele achar que ele tem que segurar um pouco o crédito, ele aumenta o compulsório e faz com que o banco possa emprestar menos. Entendi. Então, com isso, você não precisa necessariamente mexer nos juros. Esse é só um exemplo, mas assim, existem mais instrumentos que o governo pode utilizar, que o Banco Central, enfim, sem necessariamente aumentar a taxa de juros. Sempre esclarecedor, é o meu convidado de hoje, o técnico do IBGE, Jefferson Mariano, tratando o tema os rumos da economia no Brasil. Tema complexo, mas que há jeito, aí sim um final, para tudo tem uma solução, né? Temos que ser otimistas. Afinal de contas, somos todos brasileiros. Nós vamos para um breve intervalo e eu prometo para você que em 30 segundos estou de volta. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu disse a você que o nosso intervalo é rapidinho. Você está recebendo aqui em nossos estúdios o técnico do IBGE, Jefferson Mariano. Ele está tratando um tema muito complexo, importante, no momento que nós vivenciamos hoje, rumos da economia no Brasil. Jefferson, o cenário político mais adverso dificulta essa calibragem na economia? Sem dúvida, sem dúvida. A questão política é extremamente complicada, né? É indissociável a questão política da questão econômica, né? Então, realmente é difícil. Nós estamos, por exemplo, falando da inflação. Então, um dos componentes, inclusive, da inflação, eu diria que em menor medida, mas é que acaba impactando é a questão da capacidade ou não do governo realizar gastos, enfim, a questão dos gastos do governo, do gasto público. E o que acontece? Isso tem sido um problema para o governo, porque o governo precisa negociar com o Congresso e, dependendo da situação política, do quadro político, da própria base aliada, características da base aliada, como a oposição está organizada, isso acaba impactando na possibilidade ou não do governo negociar e colocar alguns projetos, por exemplo, né? Você fala em atrasos ou se trata de burocracia mesmo? Não só o atraso propriamente dito, como a questão da própria negociação dos acordos. Por exemplo, o governo tem um orçamento, o orçamento é 100. Só que quando chega no Congresso e vai negociar, em função da necessidade de você ter que negociar apoio, quer dizer, esse 100 vira 120. Ou então, se você, ou então você às vezes tem que direcionar recursos para uma determinada área, saúde, habitação, enfim. Às vezes você tem que diminuir os recursos direcionados para algumas áreas específicas para atender, às vezes, algumas emendas parlamentares. E se as emendas parlamentares não forem atendidas, o projeto não é aprovado. Então, é um jogo, hein? É um jogo e é um
problema do Brasil que está associado a essa questão da governabilidade. Então, é cultural, Jefferson. Não, e a questão do arranjo político. Então, por exemplo, quem governa hoje, o presidente da República, quer seja de qualquer partido, ele só consegue, A ou B, ele só vai conseguir governar com o apoio de uma maioria. E essa maioria, ela é volúvel, ela vai atuar em função de alguns interesses específicos. Às vezes em bloco, ou às vezes interesses específicos, né? Então, por isso que é bastante complicado no Brasil essa questão da governabilidade, né? Você foi bem claro no primeiro bloco, quando você citou a questão, você até usou a questão da pirâmide, né? Dos investidores, aquele que investe, quando mesmo na situação que o país vive hoje, mas a população, você falou que ainda o trabalhador ainda não sente a crise, né? Como a alta dos juros, e quando, na verdade, mudando a pergunta, será percebida pela população? Não, na verdade a população já está sentindo. A questão dos juros, o aumento da taxa de juros, eu digo assim, que o impacto sobre os juros para o varejo, ele não é percebido no seguinte sentido, porque quando você pega o trabalhador de baixa renda, quando ele vai fazer uma contratação de uma linha de crédito, a taxa de juros que ele paga é monstruosa. Então, a taxa de juros, por exemplo, no cheque especial, é de 3 dígitos. Né? Qualquer financiamento que ele vá fazer para aquisição de bem de consumo é uma taxa de juros próximas disso. Então, o cartão de crédito, por exemplo, o trabalhador paga em torno de 8% a 10% ao mês. Nós estamos falando de 14,5% ao ano. Então, a distância é muito grande. Então, na verdade, o trabalhador ele paga uma taxa de juros extremamente elevada, porque na avaliação de crédito, por exemplo, os bancos colocam o risco que eles imaginam que a operação possa oferecer. Entendi. E esse risco é extremamente elevado. Então, e o trabalhador precisa, né, desse mecanismo. Quem não vive se esse mecanismo está fora, né? Não, sem crédito, é por isso que para o trabalhador de baixa renda, o maior patrimônio é o nome, porque ele precisa ter acesso ao crédito. Ele não consegue comprar um bem de consumo durável sem utilizar o mecanismo do crédito. E aquele lema que diz, o bom trabalhador, o pobre sempre foi um bom trabalhador, um bom pagador? Não, é verdade. Tem uma tradição, uma cultura. O trabalhador brasileiro ele se desdobra para manter o seu nome limpo, né? Verdade. Porque é a única possibilidade de ter acesso ao bem de consumo duráveis. O impacto que esses juros terá nas finanças das famílias dependerá, Jefferson, da postura que elas tomem no momento? Sim, o que acontece primeiro, essa questão do crédito. Vai ficar mais caro? Vai. É residual no varejo. Atacado é um impacto maior. Mas, assim, no médio prazo, nós vamos ter problema, a questão da empregabilidade, como eu falei, né? E, então, o que acontece? Existe um risco ainda para as famílias, para os trabalhadores, o risco do trabalhador ficar sem emprego. Ou seja, nós já estamos assistindo mudanças com relação à questão das formas de contratação, flexibilização, negociações de redução de jornada com redução de salário. Então, é um momento em que as famílias têm que ficar preocupadas, não no sentido de que o quadro vai piorar, mas no sentido de administrar recursos numa situação mais adversa. Além de administrar recursos, que dicas que você daria aos nossos telespectadores, na sua grande maioria, trabalhadores que nos acompanham? Então, é um momento, hoje, por exemplo, é um momento de comprar apenas o que é imprescindível. Eu sei que o trabalhador já faz isso, né? O trabalhador brasileiro já tem essa... Se limita, já tem essa prática, mas hoje é mais importante ainda. Então, por exemplo, não sair, tem trabalhadores que têm 2 ou 3 cartões, não deixa os cartões em casa, não saiam com cartão. E as compras só imprescindível, mesmo que muitas vezes o preço esteja extremamente convidativo. Às vezes o trabalhador passa uma liquidação, metade do preço, vou comprar. Não, mas se você não precisa daquele bem, não faça aquisição, porque esse não é o momento, né? Vamos falar de... desculpa, pode concluir. Não, e a questão mesmo das linhas de crédito de longo prazo, né? De aquisição de bens de consumo de longo prazo. Tem que calcular muito bem. Não é o momento de se comprar gastanças, né? Exatamente. É o momento de se recolher e aguardar um pouco a economia, né? Exato. Que seria minha próxima pergunta e talvez a última. Quais são as expectativas para a economia até o final desse ano? Se é que até o final desse ano vamos ter aí novos rumos da economia brasileira? O cenário ainda é difícil. Aí nós podemos até falar do desenho que o próprio governo faz com relação às expectativas, né? Então, por exemplo, nós temos 2 órgãos do governo que fazem projeção, né? O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
tem a sua projeção, e o Banco Central também tem a sua, e a Fazenda também faz, né? Quer dizer, o terceiro órgão que faz projeção é o Ministério da Fazenda. Todos esses três órgãos trabalham com um quadro de recessão, ou seja, de que a economia brasileira, nesse ano, não vai crescer, quer dizer, terá um crescimento negativo. Então, a perspectiva realmente é que não haverá um crescimento na economia, nós teremos um final do ano bastante adverso. O ano passado já foi ruim, né? O Natal do ano passado, o final do ano já foi difícil. Esse final de ano ainda vai ser complicado, que algumas empresas ainda estão resistindo em realizar investimentos. Agora, a expectativa é que haja uma reversão disso em 2016. Eu acredito, né, que a partir de 2016 nós teremos uma retomada, né? Então, o que acontece? Em alguns setores específicos, nós possamos ter retomada de crescimento. Assim, o governo, a partir de 2016, passa a ter um pouco mais de espaço para realizar novos investimentos. Então, acredito que a partir de 2016 a gente tem retomada. Ah, que bom. Então, a estratégia é, 2015, tentar se segurar, equilibrar as contas, tentar manter-se empregado, né, para que no 2016... novos rumos aí para a economia brasileira. Vamos torcer. Só para encerrar aqui, eu queria agradecer ao Jefferson, em nome da assessoria de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que por diversas vezes faz aí uma consulta, né? Fazem consultas através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através da sua pessoa, Jefferson Mariano, e agradecer, em nome da assessoria de imprensa, pelas suas consultas, né? As consultas que foram feitas à sua pessoa acabaram ajudaram nessa obra do livro do sindicato Carlos Aparecido Clemente e a Sumiko Okishimono, que fizeram aí essa obra, trabalho de pessoas com deficiência e lei de cotas, invisibilidade, resistência e qualidade de inclusão. Vários parceiros participaram, né? O IDEA, enfim, o CMDCA e também o IBGE, entre outros parceiros, que não dá para citar, o tempo está se esgotando, e queria, em nome da assessoria de imprensa do sindicato, agradecer que os dados do IBGE acabaram contribuindo para essa obra que foram, e te entrego aqui o livro, por favor. Muito prazer, é uma grande honra, né? Em nome do IBGE, mais uma vez, agradeço ao convite, né? E a instituição está sempre à disposição. Obrigado mesmo pela sua vinda até aqui, sempre importante, esclarecedora. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Você é o nosso convidado especial, participe do nosso programa através do nosso e-mail, visãoedebate@ig.com.br ou através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 50 75. Você pode rever esse programa através do nosso site. O portal do sindicato é